Olá, meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. E diante dessa paisagem maravilhosa aqui em Iguape, nós vamos dar continuidade aos nossos devocionais. Estamos estudando, na realidade, meditando, refletindo sobre os Salmos. E hoje o nosso Salmo é o Salmo 22. E como eu disse, diante dessa paisagem maravilhosa de Iguape, quero trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. Então hoje vamos mergulhar num dos salmos mais profundos, que fala de dor, abandono e esperança. É o Salmo 22. Será que Deus realmente se esqueceu de você? O Salmo 22 responde. No devocional de hoje, vamos mergulhar profundamente no Salmo 22, um dos textos mais impactantes das Escrituras. Esse salmo ecoa a angústia da alma em meio ao sofrimento, mas aponta para a cruz e termina com esperança e redenção. Aqui você vai entender como Davi expressa sua dor, como esse salmo aponta para Jesus e como ele pode consolar você hoje. Então te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Então vamos para a leitura do Salmo. O Salmo 22 começa da seguinte maneira, na minha versão NVI. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Contudo, tu és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leões ferozes que rugem, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se dentro de mim. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, traspassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, as pessoas me encaram e ficam olhando. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Mas tu, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo socorrer-me. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões, livra-me dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-me todos vocês, descendentes de Jacó.
Tremam diante deles todos vocês, descendentes de Israel, pois não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema, olha, ele continua, né? De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão e se fartarão. Os que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra celebrarão e adorarão. Hão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida não pode manter-se. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Proclamarão a justiça a um povo que ainda não nasceu, pois ele fez tudo isso. Então preste atenção nesse salmo, que a gente percebe a divisão aí. Nos versículos 1, o salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nos versículos 6 a 8, nós vemos aqui um bloco em que o salmista coloca rejeição e zombaria. Nos versículos 16 ao 18, ele coloca detalhes que apontam para a crucificação do Messias. E no versículo 22 até o final, ele aponta redenção e louvor. Então esse Salmo 22 é tradicionalmente atribuído ao rei Davi, refletindo um período de profundo sofrimento pessoal e perseguição, ao mesmo tempo que contém elementos proféticos que apontam para o sofrimento messiânico de Jesus Cristo. Como eu disse, a autoria tradicional é atribuída a Davi. É um dos muitos salmos creditados a ele, segundo a superscrição. Veja que lá no título de algumas Bíblias diz: para o diretor de música, ao som de A Corça da Manhã, um salmo de Davi. Então, Davi, conhecido por seu talento poético e musical, viveu várias experiências difíceis, incluindo perseguições do rei Saul, rebeliões internas que provavelmente serviram para a inspiração desse salmo. No entanto, embora Davi seja o autor tradicional, a composição exata no tempo não é totalmente confirmada por alguns estudiosos, mas essa atribuição sugere que ele realmente é o autor, embora o contexto exato de sua composição continue sendo uma incógnita. Mas esse Salmo 22 é possivelmente originário de um grande momento de angústia e sensação de abandono, quando Davi enfrentava inimigos poderosos e crises pessoais. A linguagem desse salmo sugere perseguição intensa, isolamento e sofrimento interno e externo. Além disso, o texto é dividido em dois grandes blocos: uma lamentação, que vai do versículo 1 ao 21, e um louvor dos versículos 22 ao 31, expressando a transição do desespero para a esperança confiante na salvação divina. O contexto desse salmo também nos convida à reflexão sobre um panorama sociopolítico que era típico na época de Davi. Essas pressões teriam contribuído para um senso de vulnerabilidade e a necessidade de uma intervenção divina. O salmo é um dos mais profundos e significativos salmos messiânicos, que apontam para a crucificação de Jesus Cristo, destacando tanto sua agonia quanto sua vitória final. Nesse contexto, nessa divisão, podemos ver que o salmo inicia com um grito de abandono, de desprezo e zombaria, de uma dor física e angústias profundas, passando para um clamor por intervenção divina. Na sua segunda parte, apresenta o louvor
pela salvação recebida e uma visão universal da soberania de Deus e da adoração das nações. Essa estrutura emocional reforça a mensagem de esperança em meio ao sofrimento e a confiança na fidelidade de Deus. Então, esse salmo também é chamado salmo messiânico, porque descreve o sofrimento de Jesus, o sofrimento que enfrentaria séculos depois. Então vamos prestar atenção nesse salmo, entender o contexto, entender as divisões, a estrutura. Primeiramente, do versículo 1 a 11, nós temos aqui Davi mostrando aqui a dor do abandono. Davi se sente que está distante de Deus. E que Deus está distante dele. Jesus cita esse verso na cruz, lá em Mateus 22:46. Deus meu, por que me desamparaste? E qual é a reflexão para isso? Existem dias em que você também sente que Deus está longe? Isso é normal na jornada de fé. Isso não significa incredulidade nem dúvidas. Isso significa agonia. É a nossa alma falando aquilo que realmente sente. E Deus entende isso e Deus não nos culpa por isso. Ele nos permite verbalizar aquilo que está dentro do nosso coração, porque isso traz alívio para nós. E Deus gosta de ouvir não só as nossas alegrias, as nossas conquistas, mas também as nossas frustrações, as nossas agonias, as nossas dúvidas. E Davi, como um bom servo de Deus, como esse bom pastor, lança diante de Deus essa sua angústia de se sentir abandonado, isolado, de se sentir que Deus está distante. É a alma dele clamando. É a alma dele externando a sua angústia. Nos versículos 12 a 21, nós vamos ver o sofrimento injusto. Davi mostrando para nós esse sofrimento injusto. O sofrimento não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. E cá entre nós, né? O sofrimento emocional parece que tem um peso maior. A gente assim, momentaneamente não sabe exatamente o porquê daquilo, mas nos sentimos desanimados, frustrados, caídos, desesperançados. Davi se sente assim. Davi se sente cercado por inimigos, se sente traído e desprezado. Então são sofrimentos internos, emocionais, mas também externos, de perseguição, de oposição, de abandono, de solidão, de afastamento. Qual seria a reflexão para esse bloco? Muitos enfrentam hoje o sofrimento sem entender o porquê. Tem coisas que a gente não entende o porquê, mas precisamos confiar na soberania de Deus. Eu lembro de Jó. Em Jó 19:25 ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e dentro em breve se levantará. Jó estava passando por aquele momento de angústia, de aflição, a ponto de perder a vida. Já havia perdido os amigos, os bens, a família, e ele não sabe o porquê daquilo. Mas uma coisa ele tem certeza: ele tinha um Redentor, e esse Redentor estava vivo e que logo no momento certo se levantaria. E é isso que nos mantém de pé diante das aflições, das angústias, diante das agruras da vida. Davi se sente assim. Nos versículos 22 a 31, no meio desse sofrimento, no meio dessa dor do abandono, Davi agora parece que cria ânimo, cria fôlego e nos mostra que a esperança ressurge. Isso nos mostra que a dor não é o fim da história. Sempre quem tem a última palavra é o Senhor dos Exércitos. E nós que somos seus servos temos esperança. Sabemos, Paulo fala em Romanos 8:18, tenho por certo que as aflições do tempo presente não servem para comparar com a glória que há de ser revelada. Isso nos mantém esperançosos e firmes. O louvor volta à boca do sofredor. Em meio a esse sofrimento, ele consegue não apenas esboçar, mas transmitir louvor. E nós precisamos disso.
Não podemos deixar de maneira nenhuma que a angústia, que a dor, que o sofrimento cale os nossos lábios e nos impeçam de louvar a Deus. É nesse momento que sai o louvor mais sincero do coração. E foi nesse momento que Davi compôs essa bela melodia, essa linda letra do Salmo 22. O Salmo termina com esperança. Ele diz que as nações ouvirão que Deus será exaltado. Que coisa maravilhosa, né? Quais aplicações para a nossa vida hoje? Mesmo que você sinta que Deus está distante, que você ache que Ele te abandonou, lembre-se, Ele nunca te abandona. Como eu disse, Jesus usou esse salmo para mostrar que até nos momentos mais escuros, há redenção depois da cruz. Veja que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas a cruz não foi o final. O final foi o túmulo vazio. Ele sai da cruz, ele vai para o túmulo, mas ele sai do túmulo triunfante, de uma forma triunfal. E é isso que espera o servo de Deus. Por mais intensa que seja a dor, há esperança. Então não importa o que você esteja sofrendo, o que importa é que há esperança para você. O sofrimento não dura para sempre. O silêncio de Deus não significa rejeição, mas uma etapa antes da vitória. O sofrimento não dura para sempre. Deus trabalha no silêncio. A esperança renasce no louvor. E eu chamo você para um momento de aplicação, desafio, uma chamada à ação. Ore junto com alguém ou sozinhos. Mas ore. Faça uma oração curta. Peça fortalecimento para suportar a dor e esperança para ver a glória de Deus. E olha, se esse devocional falou ao seu coração, deixa aí um like. Faça o seu comentário. Se existe alguma coisa que está te perturbando, se você está se sentindo distante e sentindo que Deus está distante, se a dor está inundando a sua alma, lembre-se, no meio de tudo isso, se erga, louve a Deus, diga, Senhor, eu não estou aguentando, eu não sei por que eu estou passando, mas eu sei que Tu és grande e eu sei que há esperança para mim. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, embora você esteja sofrendo aqui, você tem o seu nome escrito no livro da vida. E você é um verdadeiro cidadão dos céus. E Deus tem coisas grandes para você. Lembre-se, a dor não é o final da tua história. O sofrimento não é a última fase da sua história e não é o final do seu destino. O seu destino, o capítulo final da sua vida, Deus já deixou registrado para você. Eu sempre digo que Deus conhece toda a nossa história, mas Ele não nos revela todos os capítulos. Mas para que a gente não desista, Ele já nos revelou o capítulo final. E qual é o capítulo final? Uma vida glorificada, morando no céu com o Senhor na Nova Jerusalém, onde não há dor, não há tristeza, não há sofrimento. E nós vamos ser inundados da glória e da presença de Deus. É isso que Deus tem para você. Então não importa o que você esteja sofrendo. Não engula isso. Não ignore isso. Coloque para fora como Davi. Diga, Deus, eu estou sentindo que o Senhor me abandonou. Eu me sinto assim. Eu estou sofrendo por dentro. Coloque isso, vai ser uma terapia para você. E Deus com certeza vai te ajudar. Tem um salmo, se não me engano, o Salmo 58 fala que Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Se derrame diante dele. Deixa eu orar por você. Pai bondoso, como eu faço sempre, mais uma vez eu me dirijo a Ti nos méritos de Jesus. Orando pelos Teus servos que estão passando por momentos difíceis, que estão à beira do abismo, tentando desistir de tudo. A dor tem
se expandido para o coração, para a mente, eles já não aguentam mais. Mas Deus socorre cada um deles. Mostra a tua força, a tua mão poderosa. Como eu sempre peço, derrama o bálsamo do teu Santo Espírito para que ele experimente a tua paz, que excede todo entendimento, para que eles mantenham a esperança e não desistam. Entra com providência, Senhor. Supre cada uma das necessidades. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então eu quero que você lembre, Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus, passou por isso, mas não desistiu. Não omitiu as suas dúvidas, as suas queixas, as suas frustrações. Faça como Davi. Coloque tudo para fora diante de Deus, mas não desista, porque o capítulo final você já sabe e Deus tem tudo isso preparado para você. Se precisar de ajuda, entre em contato comigo. Não esqueça de dar o seu like, sua curtida, faça um comentário. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. E se você permitir, todos os dias estaremos juntos trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. Curta um pouquinho dessa paisagem maravilhosa aqui de Iguape. Olha lá. Que coisa bonita aqui, ó. Olha. Olha aqui, ó. Maravilha, né? Tudo isso Deus criou para nós. Esse espetáculo maravilhoso. Tudo isso Deus criou para nós. Olha que coisa bonita. Deus te abençoe grandemente.